Graça e paz, amém? Quem está feliz aí? Amém. Mas nem sempre estamos felizes, não é verdade? Nem sempre estamos felizes. Há momentos que nós estamos tristes. Alguém, quando perde um ente querido, nós estamos lutando para ficar bem, mesmo sabendo que é uma das respostas do Senhor. E eu quero aqui compartilhar algumas coisas com vocês, mas eu quero dizer assim que as respostas de Deus, nem sempre todas elas, são aquelas que nós esperamos que Ele dê. Eu lembro de um dia em que uma irmã aqui da igreja me chamou para orar por uma pessoa que estava nos seus últimos dias. E aquela irmã, ela ficou tão convicta que quando eu chegasse lá, que eu ia orar, que aquela amiga dela ia sair de lá do hospital. E no meio do caminho o Senhor disse assim: ela vai falecer. E imagina como eu poderia passar essa notícia para a pessoa que chama o pastor para orar, esperando que a pessoa que ela ama saia da cama. Aí o pastor chega lá com a resposta: o Senhor vai levá-la. Eu não sei o que você diria, mas para alguns a vontade seria: vai levar umas, né? Porque é o que eu quero, eu não quero que leve, eu não quero que ele vá. Mas isso demonstra um sentimento, às vezes o nosso egoísmo, que nós queremos aquela pessoa para nós. Se aquela pessoa está em Deus, o melhor lugar onde ela vai estar é a presença de Deus. Seria para nós sentimentos que ficam um turbilhão dentro de nós. E eu sei muito bem como é isso, porque um dia eu perdi a minha mãe. E aquele sentimento de saber que a minha mãe tinha 6 meses de vida, e ela também sabia, era uma decisão dela, ela parou com os remédios, porque ela ia prolongar a doença, e ia passar 5 anos, passando muitas dificuldades, e deixando a família com muitas dificuldades financeiras. Ela era enfermeira e sabia muito bem o que ela estava passando. Naquela época, ela tomou a decisão de parar com todos os remédios e falar assim: eu confio em Deus e eu sei que eu vou estar nele pela decisão dele querer me levar. Eu não vou lutar contra a vontade dele. Ela falou isso, mas para nós era loucura. Eu falei assim: eu quero ela do meu lado. Eu quero ela aqui junto comigo. E isso fez com que eu demonstrasse todo o sentimento por ela. Eu demonstrava o sentimento de dizer: mãe, eu vou estar bem. Mãe, eu vou estar sendo segundo a sua vontade. Eu vou ser íntegro, eu vou estudar, eu vou estar bem. E eu sorria. Eu demonstrava para ela uma segurança, dizendo: mãe, eu estou bem. Logo em seguida, eu mostrava também a tristeza da saudade que eu ia sentir. E naquele momento, eu mostrava para ela que: mãe, você é tão importante para mim, que eu não quero que você vá, eu quero que você fique comigo. E aquele sentimento ficava: eu quero você, eu vou estar bem, mas eu respeito a sua decisão. E tudo isso para mim era um turbilhão para aceitar a vontade de Deus. E eu fui em uma igreja e Deus disse para mim naquela igreja, me chamando pelo nome, Ele disse: eu vou levá-la, daqui 5 ou 6 meses, ela vai estar comigo. Antes mesmo que a minha mãe desse essa resposta para nós, o pregador disse assim: olha, eu não quero te chamar pelo nome, mas já como que você insiste, o teu nome é o mesmo nome daquele
jovem que esteve 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Eu queria me enfiar debaixo das cadeiras, e ali eu falava: Deus, sou eu. Eu lembro até hoje da minha irmã no outro lado da igreja, levantando e me procurando na igreja. E eu nunca tive uma resposta tão grande que Deus ia levar a minha mãe. E no final do culto, a minha irmã estava me procurando do lado de fora da igreja e dizia, a igreja era grande, ela dizia assim: eu orei a Deus para não te encontrar aqui. Eu falei assim: pois era eu. E o resultado foi, o pregador disse o seguinte: eu digo que daqui 5 a 6 meses, as respostas daquilo que você veio buscar acontecerá na sua vida. Algo muito importante será tirado da sua vida. A coluna será retirada. E ele diz assim: daqui 3 dias você vai ter confirmação desta palavra. Queridos, segunda, terça, na quarta-feira, minha tia chega de uma outra cidade e diz para mim: Jonas, a tua mãe desistiu dos tratamentos e ela tem 5 a 6 meses de vida. E eu estou dizendo isso porque no início foi difícil eu receber um não de Deus. Pai, na tua presença, eu coloco, Senhor, a minha vida e peço a Ti, ó Deus, olha para os meus pensamentos, olha para o meu coração, e eu peço a Ti, Senhor, corrige o que precisa ser corrigido, e mexe no que precisa ser mexido, mas que eu nunca perca a Sua presença. Não só eu, mas cada um que veio nesta noite, neste lugar. Deus, eu peço que o Senhor tome os pensamentos de cada um aqui, como a Sua palavra diz. Nenhum dos nossos pensamentos podem ser formados se pelo Senhor não fosse concedida a oportunidade de pensá-los. Em nós, ó Deus, está o livre-arbítrio, e nós nesta noite pedimos para que o Senhor esteja nos conduzindo em caminhos verdes, pastos verdes, terras aplanadas, águas tranquilas, e que não nos falte sobre nós as varas do Teu amor. Deus, como é difícil compreender, ó Deus, o Teu não, mas sabemos que o Teu não é o melhor para as nossas vidas. Porque, ó Deus, nós sabemos que os Teus planos e caminhos e os Teus pensamentos são elevados demais para que nós possamos compreender. Mas nós clamamos para que a nossa mente se torne a mente de Cristo, e assim nós possamos compreender tudo o que o Senhor tem para nós. Não apenas neste tempo, mas além do tempo que se chama hoje, além do tempo que se chama amanhã, mas nos leva, Senhor, a compreender o que o Senhor tem para nós na eternidade, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, eu clamo para que os Teus anjos ministradores venham ministrar os nossos corações nesta noite, e a Sua vontade seja plena sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu estou orando isso para quê? Esses dias eu recebi uma pergunta, e foi dada uma pergunta que me chacoalhou. Por que pastores retiram a sua vida? E Deus, na hora, Ele me respondeu: porque muitos não conseguem compreender o não do Senhor. E eu quero dizer para vocês que Deus nos dá não. Eu quero dizer mais, Deus nos dá tribulação. Deus não nos deixará
sem passar pelos cansaços da vida, pelos pesos que nos é devido. Nós precisamos passar por aflições, nós precisamos ficar cansados, nós precisamos entender as tribulações desta vida, nós precisamos entender o não de Deus. Nós chegamos na igreja para receber respostas para as nossas vidas, dizendo que tudo lhe será bem, que tudo lhe irá bem, que tudo será bendito sobre a sua vida, que tudo aquilo que você tocar será abençoado, onde você pisar a planta dos teus pés, aquele lugar será santo, e isso é uma realidade, desde que nós possamos compreender os nãos de Deus. Porque muitas das vezes Deus dá não para que você seja abençoado, e você diz eu quero, eu quero e eu quero. Deus diz não vá por esse caminho, porque os caminhos dele são melhores e mais excelentes que os nossos. E nós queremos, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para mim. Mas Deus diz, Salmo 23, o Senhor Ele é teu pastor. O Senhor é o meu pastor. E se Ele realmente é o teu pastor, Ele vai chegar e vai te dar algumas varadas. Ou algumas vezes, por você ser rebelde, Ele vai quebrar a tua perna, para não deixar você caminhar em caminhos que Ele não deseja que você esteja. Se você realmente diz, como Davi disse, Senhor, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada e retira de mim. Ele faz assim, então quebra as tuas perninhas. E eu vou deixar você ferido, porque Deus é aquele que faz a ferida e Ele mesmo a cura. Mas será que estamos prontos para receber o momento em que o Senhor vai nos ferir? Será que estamos preparados para o momento em que Deus vai tocar no teu coração e vai dizer assim, eu vou levar a tua mãe, eu vou levar aquele que você mais ama, eu vou tirar de você aquilo que lhe é mais importante, eu vou te ferir, para que você saiba que eu tenho o melhor para você. Só que nesse período, querido, nós temos um momento de cansaço. Quem já cansou de tanto fazer uma coisa e não ter a resposta? Você luta, você jejua, você mergulha. Hoje nós ouvimos aqui a pastora Célia falando sobre isso, ela nem sabia que eu ia falar. Quantas vezes nós, como pastores, eu errei muito, não só eu, como a Célia também. Alguns a gente queria amarrar no pé do coqueiro, para não sair da presença de Deus, para ficar ali junto. Alguns nós esbofeteamos, já pedimos perdão. Outros nós amamos tanto, querido, cuidado com o pastor que você tem. Amamos tanto de chegar e dar uns tapas. Estou errado, amor? Mas a gente dizendo, Deus tem o melhor para você, mas eu quero. Para com isso. E gritava para fazer a coisa errada. Querido, nós amamos tanto, que a mão que era para abençoar, acabamos errando. E às vezes a gente dava umas palmadas. Mas nós entendemos o seguinte, que muitas das vezes aquilo que era para nós darmos direção, era para ser dado conselho. Porque os conselhos te deixam dentro do livre-arbítrio. Mas as direções podem te dar um lugar de rebeldia. Porque nós, como muitas das vezes os pastores, nós falamos assim, não faça isso. Sabe o que o abençoado vai e faz? Rebeldia.
E a rebeldia traz consequências, queridos, que são terríveis. Só que esse sentimento, não estou falando da ovelha, mas eu estou falando do sentimento pastoral. O sentimento pastoral é: até quando? E o peso pastoral vem. Um dia eu coloquei no Instagram um desenhozinho de uma pessoa chegando para o pastor e falando: pastor, eu não aguento mais, é muito pesado para mim, essa pessoa me feriu, essa pessoa me traiu. E ele com uma faca nas costas, era um desenho. E o pastor com umas 10 facas nas costas, grudadas nas costas, falando assim para aquele que foi ferido: é, meu filho, eu sei isso muito bem, mas Deus vai te abençoar e Deus vai te sustentar. Muitas das vezes o pastor é ferido, muitas das vezes o pastor é aquele que chora que ninguém vê, o pastor é aquele que tem que ser o mais forte, mas nem sempre é assim. E eu quero dizer para vocês que o pastor, 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, ele fala um pouquinho sobre Davi num momento de luta, num momento de muita batalha. Ele disse assim: Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas e falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, o seu Deus. Muitas das vezes, olha só, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, encontrou forças no Senhor. Nós passamos por esses momentos. E muitas das vezes você está passando por dificuldades, passa algumas lutas, algumas guerras que você fala: ah, mas eu estou na igreja, eu estou em Deus, eu tenho um líder que é segundo o coração de Deus, e por que isso me aconteceu? Por que eu estou passando isso? Olha só, ele falando da facada nas costas. Por que isso me aconteceu? Até quando tudo isso? E eu posso dizer, ele lutou junto com Davi. Ele lutou junto com Davi, ele estava na guerra junto. Mas quando ele volta para casa, o inimigo tinha saqueado a própria casa de Davi. Eu me lembro de um outro momento em que Jefté volta para casa. É assim, não? Quem era Jefté? Quem lembra de Jefté? Jefté, ele voltou para casa e perdeu onde? Ele perdeu na sua casa. Ele era um homem... Deixa eu dar um breve resumo aqui, em parênteses, eu já volto. Jefté, ele era uma pessoa que ele era desprezada, ele era filho de uma prostituta, e o pai dele não dava a ele o devido valor, e ele era rejeitado. E uma pessoa nessa circunstância, geralmente na cidade, é muito zombado, e tiravam muito, faziam muito bullying com ele, e o menino acaba aprendendo a brigar, aprende logo a ir para a guerra desde pequeno. Está falando de quem? Está falando da minha mãe, já vai com os 4 pés no peito, né? Já vira o que não era para virar e aprende a lutar. Acaba sendo aquilo que não é. E aqui aprendeu a lutar. Chegou um momento em que uma cidade, a cidade que ele morava, precisava de um guerreiro. O único que eles sabiam que era briguento e que sabia lutar era Jefté. Jefté, conhecendo Deus,
chegou para Deus e disse: Senhor, é o seguinte, é a minha oportunidade, eu quero salvar essa cidade e o Senhor também quer, e eu quero fazer um acordo com o Senhor. A primeira coisa que sair da porta da minha casa, eu entregarei ao Senhor. Querido, Deus deu vitória para ele, ele se tornou comandante daquele local, e ele volta para casa, a primeira coisa que sai de dentro da casa dele é a filha dele, a qual ele deveria entregar como sacrifício. A palavra não diz se ele realmente sacrificou ou não, mas por ele ser um homem de palavra, talvez isso tenha acontecido. Talvez, não é o que eu digo e nem o que a palavra diz. Mas muitas das vezes você ganha a guerra, mas perde dentro de casa. Ao contrário de Davi, ele estava nesse mesmo sentido. Ele foi, venceu a batalha, venceu a guerra. Quando ele volta para casa, perdeu não só ele, mas os seus guerreiros também. A ponto, olha só, eles ficaram... Então declarou Davi, o sacerdote Abiatar, rogo que traga-me depressa o éfode, o colete sacerdotal. Abiatar trouxe, e Davi ali estava com... Ele foi pedir ajuda ao Senhor, e Deus respondeu a ele. Ele disse assim: Senhor, eu posso ir, posso correr atrás do inimigo? E Deus disse que sim. Um pouquinho antes aqui, deixa eu voltar aqui. Então Davi, no 4, então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até que esgotarem todas as lágrimas. Como é que está ali? Então, até não terem mais forças. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até que receberam consolo e pararam de chorar. Não foi isso. Eles perderam tudo que tinham, eles entraram na exaustão. Eles foram no limite do choro. Você já imaginou isso? Homens de guerra, voltam para casa, perdem tudo que têm, família e filhos, porque eles tinham ido numa missão do seu líder, falando assim: olha, nós vamos vencer, vamos proteger, na volta, chegam em casa, não tem mais nada. Parece Jefité voltando para casa, chega lá, só que ali, querido, era o contrário. Davi, ele não teria que matar ninguém, não. Davi tinha um coração em Deus, mas a primeira coisa que as pessoas fizeram foi assim: deve ser Davi, vamos matar ele. Davi foi o seguinte: ele pegou o éfode, pegou a Bíblia e falou assim: eu vou orar, e lá eu vou ter a resposta de Deus. Ele teve a resposta de Deus, e Deus disse: pode ir, que eu entregarei os inimigos nas tuas mãos. Ele correu atrás, ele foi, e lá no verso 18 ele diz assim: assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 esposas. Querido, ele também tinha perdido as esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas de seus soldados, e todos os objetos ele recuperou. Eu estou falando lá no verso 19 já. Quando foi que você entrou na exaustão do choro? Nós nunca pensamos nisso, né? Você chorar tanto, que você já não aguenta mais chorar. Eu posso dizer que existem momentos na nossa vida, que nós temos 2 tipos de cansaço: o esgotamento físico e o esgotamento espiritual. Esse esgotamento aí que eles não aguentavam mais, era por momentos de uma tristeza tão grande, que eles não suportavam mais. Mas Deus, Ele mostra para nós que nós precisamos encontrar um lugar onde nós recuperamos as nossas forças. Nós podemos ir, querido,
a ir para psicólogos, a ir para... E isso é bênção de Deus. Mas Deus já tinha tudo isso na palavra dele. Tudo o que nós precisamos, todas as respostas estão em Deus. Há momentos que você precisa ir para um psicólogo? Sim, é necessário. Mas e o esgotamento espiritual? Para onde você vai? Quando você tem um esgotamento natural, que era esse caso, emoção, os teus sentimentos estão abalados, você já não consegue mais a quem chorar, e você perde até as lágrimas, não tem como chorar mais. Você quer matar até o teu líder. Apedreja ele. Você já chegou ali no limite. Querido, vá para o psicólogo, ele vai te ajudar. Mas quando você entra na exaustão espiritual, você jejuou, você orou, você buscou, e Deus não responde. E você chega e você sabe que Deus tem poder para restaurar o teu espírito, e aí? A palavra faz divisão entre o emocional e o espiritual. Ela é apta para dividir o quê? Juntas e medulas. E mostrar para nós o que é alma e o que é espírito. E quando o teu espírito está esgotado? Quando chega ali a pastora Célia já aconselha, e ela ora junto, e ela jejua junto, vamos, e as duas estão ali e tal, e de repente é só aquela não, ela pega mais uma, e aí, que mais? Bora, vamos jejuar também, e ela vai, e aí? Aí ela chega no esgotamento espiritual dela. Para quem ela vai correr? Para o pastor Jonas? Não. Eu queria que você abrisse comigo em Isaías, no capítulo 40. Queridos, é muito fácil nós entrarmos no esgotamento espiritual. Isaías, no capítulo 40, no verso 28. Ele diz assim: não sabes, não ouviste, que o Eterno, Yahvé, o seu Criador, de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? A sua sabedoria é insondável e o seu conhecimento é incompreensível. Deus não se cansa. Então, querido, você pode correr para Ele, com as tuas dificuldades. Ele não é o teu pastor, mas Ele nunca se cansa. E o interessante disso tudo é que o Deus que não se cansa sabe que você se cansa. Ele compreende a tua exaustão espiritual. Deus se propõe em fortalecer o nosso esgotamento. Veja o verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. O Deus que não se cansa compreende como você está, e é Ele que renova as tuas forças. Ora, até que os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águia, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Só tem um lugar para você parar de ficar cansado. Parar de ficar dizendo assim, não tenho mais esperança para mim, não tenho mais visão para mim, tudo não... É só em Deus. É só em Deus que você vai ter todas as respostas. Mas você precisa tomar o Salmo 23 e entender que Ele é o quê? Senhor. Ele é o meu Senhor. O Senhor é o meu pastor. E a partir dali nada te faltará. Mateus, no capítulo 11, no verso 28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, eu fico feliz, eu começo até a voltar o ânimo, só de saber disso. Mas tem algumas coisas que nós falamos, eu estou cansado, então eu vou assistir agora X-Men.
Não, eu estou tão fraquinho que eu quero virar o Hulk, por isso eu vou assistir o Hulk. Não é nesses lugares que você vai ficar forte. E não é nesses lugares que você vai ser o super cara. Só tem um super-herói que é o super-herói de verdade. E o nome dele se chama Jesus. E os outros que foram heróis de verdade, mesmo eles, dependiam do Senhor. Tinha um cara que era muito forte. Sansão. Não era Hércules, não. Era Sansão. E Sansão, querido, chegou um momento que ele ficou cansado fisicamente, mesmo com a unção que Deus tinha dado para ele. Ele enfrentou 1000, juntou aos montões vários daqueles que ele tinha vencido, mas chega uma hora que ele sente sede. O físico estava esgotado, mas ele sabia onde ele tinha respostas. E ele falou: Senhor, o Senhor vai me deixar cansado a ponto de eu morrer? Da exaustão plena do corpo. Teu corpo está cansado? Tenha uma boa noite de descanso, durma. Mas e se a tua alma estiver cansada? Quando a tua alma estiver cansada das emoções que você tem, o que você deve fazer? Saber como elas funcionam. Como trabalhar o seu emocional. Amém? Glória a Deus por isso. Estou aqui com uma psicóloga só assim diz: olha para mim, ó. Sabendo se eu estou falando certo. Glória a Deus. Mas ali tem uma questão do espiritual. E onde nós, cansados espiritualmente, vamos renovar as nossas forças? Quem pode me dar uma aí? Uma só, povo, não me deixe passar vergonha. Como você pode renovar as tuas forças? Leitura da palavra. Leitura da palavra, ela é o teu alimento. A palavra de Deus diz assim que este é o meu pão, o pão que desceu do céu, é Ele que vai te dar alimento para a tua alma, é Ele que vai te dar resposta como essa de Davi. Ele vai falar assim: olha, eu me alegrei, eu me fortaleci em Deus, Ele foi a minha resposta. Isso é pão. Outra maneira de você ser edificado por Deus, fortalecido em Deus, não é com o pagode, não é nem com as músicas gaúchas, não é nem com o samba, mas é com a verdadeira adoração em Deus. Música não te leva a nada, a adoração através da música pode te levar em algum lugar, e nem toda música gospel é louvor. Nem toda música gospel é louvor. Algumas músicas gospel, sabe o que elas são? Testemunho. Elas não são louvor, porque o que é louvor? Queridos, nós estamos numa igreja, Chave de Davi, ensino missões. Qual que foi a primeira? Adoração. Louvor, adoração, ensino e missões. Louvor é o que? Elogiar, exaltar, colocar acima de. E quando você chega no louvor, não é você ficar só num estágio. Você tem que adorar ao Senhor, você tem que lembrar dos santos, dos anjos dizendo santo, 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 porque via em Deus qualidades. E naquele momento, queridos, você vai trazer os céus para a terra. Você vai trazer os céus na terra. Se eu perguntar qual é a canção que quando você canta, você sente a presença de Deus? Cada um tem uma. Porque cada um teve um momento em especial e Deus falou através daquele louvor e você é edificado. Quando você ouve ela, há uma explosão dentro de você. As minhas das antigas, vocês não gostam muito não. Qual é o outro momento que você pode ser edificado por Deus? Já falei da palavra, já falei da hora do louvor, agora acabei de dar outra dica. Oração.
Oração, querido, é você e Deus no teu secreto. Quer entender um pouquinho sobre a oração? Assista um filme, O Quarto Secreto. Vai falar sobre a verdadeira oração, sobre o quarto de guerra, que é um quarto de oração. É ali, querido, que você vai dobrar o teu joelho, você vai trazer o céu para a terra. Como é que você está trazendo as respostas para a tua vida? Eu conheço algumas pessoas que tiveram respostas no quarto de guerra. Um quarto de guerra mesmo, porque foi ali, aquele momentos de oração, que ele quebrou o coração, que ele teve momentos ali, e que ele chegou e falou assim: Deus, o meu coração está quebrantado e contrito. Querido, não adianta você chegar para o quarto secreto: ah, Senhor, eu estou chorando, Deus, ó. Meu irmão, não vai acontecer nada não. Senhor, eu estou quebrantado, Senhor. E contrito. Deus conhece. Deus te conhece, Ele me conhece. Ele sabe as minhas lutas, o meu interior. Mas sabe o que nós não vamos fazendo? Qual é a outra coisa que Deus fala para nós? Já falei 4. 4? Falei 3? 4, jejum. Por que o jejum? Lembra de Jesus falando para o pai lá, de um menino que era endemoniado, em que o demônio ficava mandando ele para o fogo, tentando matar o menino. Aí o pai chega para Jesus e falou assim: olha, o pastor Jonas ali, o Duda, o pastor Emilinho, eles não conseguiram. Quem eram esses? Esses são os discípulos de Jesus. Mas se tu podes, Jesus, fazer alguma coisa, faça. Aí o que o pai estava fazendo? Olha, vocês não têm fé suficiente para que eu tenha respostas de oração. Jesus pegou a batata quente que o homem tinha mandado para ele e falou assim: Tó, devolvo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aquele homem falou assim: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Aí ele volta, os discípulos ali, eu, o Duda e o pastor Emílio, voltamos para Deus e falamos: por que não conseguimos, Senhor? Aí eu estou falando isso para ficar mais contextualizado. Aí Jesus diz assim: olha, por falta de jejum e oração. Ué, não era por falta de fé? Porque a oração e o jejum te levam a ter mais fé. O jejum, quando você faz o jejum, não vai mudar Deus, vai mudar você a ter mais fé, para que as respostas de Deus sejam mais fáceis de você aceitar. E quando você tem mais fé, tudo é possível ao que crê, até eu, até o pastor Emílio, até o Duda. E quando você faz jejum e oração, você é edificado. Jejum revela como nós estamos e quem você é. O jejum começa a mostrar como nós estamos, porque no primeiro dia de jejum você fala: eu preciso fazer mais jejum. Outros vão dizer: não faço mais. Não é assim? Mas revela como nós estamos. Qual que é a quinta coisa? Eu estou resumindo aqui bastante. O falar em línguas. Por quê? Quando você fala em línguas estranhas, você faz o quê? Edifica o próximo, né? Não, edifica-se a si mesmo. E isso faz com que você esteja batalhando pela fé que foi proposta para você. Judas, versículo 3. Judas 3 fala um pouquinho sobre isso. Então, queridos, nós precisamos edificar a nossa fé. E isso é pão para a nossa vida. Isso é pão. Agora, isso edifica o nosso espírito. Eu não sei quantas vezes você ficou cansado, mas Deus disse: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Onde o Senhor está hoje?
Onde o Senhor está hoje para que você seja fortalecido? Você já fez o bem para alguém que precisava? Você já fez o bem para um desses pequeninos? Você já falou de Jesus para uma criança que precisava tanto? Eu vejo os meninos ministrando paternidade na vida daqueles meninos lá no projeto. E a Célia falou assim: amor, vai lá. Você tem um coração de pai, vai lá abraçar aqueles meninos. Eu não, eu vou me acabar de chorar lá. Aí estava lá o Fernandinho, estava lá o Denilson, estava lá o Hugo, o Caio, enfim, os meninos lá na frente. E Deus usando a vida deles para abraçar aqueles meninos. E eu falei: Deus, a tua palavra diz que quando nós fazemos a um desses pequeninos, nós a ti fazemos. Queridos, você sai daquele lugar. Eu posso dizer para você que quem mais recebeu somos nós. Então, quando você precisa edificar o teu espírito, como você deve edificar o teu espírito? Ah, pastor, eu estou tão cansado espiritualmente, que eu preciso de umas férias, estou precisando ir para a praia, descansar um pouquinho. É assim ou não? Não, eu preciso aliviar a minha cabeça para me edificar a minha vida espiritualmente. Não, meu irmão. Vai passar fome. Jejum. Ah, mas aí eu vou ficar onde? Vai ficar agora aí nesse quarto fechado. Fecha aí. Ora, meu irmão. O que a palavra diz, querido, é contrário a tudo aquilo que nossa carne quer. Estou cansado. Não consigo viver. Vai orar, vai jejuar. Vai passar fome. Entra num quarto secreto, clama a Deus, põe um louvor, adora o Senhor. A vida vai mudar. Vá até Deus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sabe por que você não tem resposta de oração? Porque você não fez nada para Deus. Pastor, vira essa boca para lá. Viro. Mas faça alguma coisa. Faça, reaja. Reaja. Esses dias uma pessoa perguntou para mim assim: você tem aí um trocadinho? Eu querendo dar mais do que 10 centavos. Pega minha carteira para ver se tem 10 centavos. Não tem nada. Porque quando eu tenho, eu dou. A Célia não sabe, mas eu dei 50 esses dias. Não tem nada, cara. Não tem nada dentro daquela carteira. Aí vem um abençoado e fala assim: você tem alguma coisinha aí para me dar? Eu falo assim: Deus, como é que eu entrego para ele? Começa a pesquisar a vida dele. Deus fala desse jeito para mim. E aí eu encontrei um abençoado aqui perto da Caixa Econômica. Eu comecei a conversar com ele, comecei a ver quem ele era. Ele tem família ele tem uma esposa e 3 filhos. Ele trabalha na Caixa Econômica de flanelinha. Trabalha na Caixa Econômica de flanelinha. Aí ele vai lá perto do Açaí, lá na Washington Soares, quando fecha o banco ali, ele vai pegar as crianças na escola, vai ajudar as crianças a fazer a tarefa de casa. Aí a esposa vem e ele vai lá para o Habib's. Aí chegou lá e eu falei: daí, como é que está o final de ano? Ah, estamos indo, né? Mudou alguma coisa agora nesse final de ano? Não, as coisas sempre do mesmo jeito. Ele não tem 13º. Falei: não tinha. Querido, foi com gosto. Dei aqueles R$50 para ele, orei por ele, viramos amigos. Eu tenho uns assim, viu, pessoal? Depois que eu dei o meu dízimo, daquele 50 para aquela pessoa. Porque, querido, se eu pego e deposito aqui R$50 ou R$100 aqui, às vezes volta para mim. Mas quando eu dou a um desses pequeninos, o coração quebra.
E Deus dá respostas para mim, que às vezes eu passo 3 horas, 4 horas buscando a resposta e não tenho. Esses dias eu estava indo ter uma conversa com uma pessoa que ia me aconselhar. E eu falei, Deus, por que o Senhor não falou isso? Por que o Senhor não fala isso? Ele disse assim, vá falar com Jetro. Eu pensei que era o pastor Jetro. Vá falar com Jetro. Na hora eu falei assim, deve ser mais natural, vou falar com Jetro. Ele falou assim, não. Jetro é a pessoa que está do teu lado. Quando você sabe que tem alguém que é de Deus, que é um conselheiro de Deus, estou precisando de lenço, que é uma pessoa de Deus, sabe o que ele está dizendo? Você não ignora o teu próximo. Você não ignora o teu próximo. E eu estou dizendo por quê? Porque Deus, ele diz assim, lá em Filipenses 2, no capítulo 3, do verso 3 em diante, ele diz assim, considerai os outros superiores a si mesmo, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas antes Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo, tornando-se na forma de homens. Daqui a pouco eu vou lá. Glória a Deus. Eu posso pregar assim, para vocês não verem eu chorando? Mas Deus, ele revigora as nossas forças. Não é só choro. Enquanto você estiver lutando com Deus, Deus vai bater na tua coxa. Enquanto você estiver lutando com Deus, você vai ser ferido. Enquanto você não consegue receber os nãos de Deus, Deus vai deixar você quebrado. Porque enquanto você não entendeu que Deus te ama, obrigado, querido. Eu trouxe bastante. Sabe como é o pastor, né? Enquanto você não entender o que Ele tem para a tua vida, Ele vai te quebrar. Pastor, me dá um texto sobre isso. Aquele a quem sobre esta rocha for lançado, será o quê? Aquele que sobre esta rocha se lançar, será despedaçado. Isso significa, vai ser quebrado do mesmo jeito. Fala, Senhor, eu te amo, Senhor Deus. Agora sim tem um aqui para me esmagar. Quebrar, né? Ele deixa quebrado. Por quê? Um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita jamais. Mas aquele a quem esta pedra estiver sobre, o que vai acontecer? Vai ser reduzido a pó. Você quer ser quebrado, você quer ser moído por Deus. Meu irmão, se lança logo. Se lança logo. A palavra de Deus mostra assim para nós, se você não morrer, você não terá vida. Mas muitos não querem se lançar em Deus, não querem se entregar para Deus. Sabe o que acontece? Eles vão perdendo a esperança de viver. E eu digo isso porque muitos, até mesmo pastores, sabem dessas coisas. Mas porque foram anunciado que tudo é bênção, que tudo será próspero, que tudo dará resultado, que tudo dará certo, não acaba recebendo o não de Deus. Não sabe aceitar o não de Deus. Mas em Deus nós temos o sim e o amém para tudo que Ele tem para nós. A Bíblia está dizendo, jovens que caem exaustos, né? Aqui na minha Bíblia diz adolescentes, né? Que chegam à exaustão, mas há um lugar que nós somos revigorados, e isso está em Deus. Deus quer que você entre em um outro lugar, um lugar de descanso. Isaías 35, 4, ele diz assim, vamos lá, bem rapidinho. Eu nem sei que oração aí, cuidado que eu me empolgo. Isaías 35, 3 e 4. Olha só.
Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina, ele vem para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como cervo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto, e muitos riachos da estepe. Ali é do ermo. Em nome de Jesus, querido, você precisa entender isso. Vamos passar dificuldades? Pastor, eu não quero passar. Mas você já se livrou de alguma? Algumas, nem todas. Todos nós vamos passar por esses momentos. É difícil, mas todos nós vamos passar por esses momentos. Em Timóteo diz assim, todos. Timóteo 4, 16 e 17, se você tiver aí. Paulo, ele chegou a um momento em que ele declarou isso. Ele disse assim, olha, todos me desampararam. Todos me deixaram. E quem já não sentiu isso? Que todos foram embora. Ele diz assim, todos me desampararam, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Agora, existem duas maneiras, queridos, de você ser fortalecido por Deus. A primeira forma é você estar com Deus e Deus te fortalecer. A outra forma é você reconhecer que você está distante de Deus e você ir até Ele. Essa é uma das formas. Paulo estava desamparado, mas o Senhor o fortaleceu. 2 Timóteo 4, 16 e 17. 2 Timóteo 4, 16 e 17. Amém? Deixa eu ler aqui bem rapidinho. Está lá já? Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Em um outro texto diz que realmente Paulo passou por uma situação tão difícil que ele tinha sentido a morte de perto. E ele falou assim, é tão fácil eu ter sentido isso, que ele pensou que realmente ele já não tinha mais vida, e que a única vida que ele tinha seria na ressurreição. Mas ele foi, por Deus, livre desses momentos. Quem já teve um momento de estar tão desamparado, tão desgastado, a ponto de estar numa prisão, levar tantas chicotadas, e em meio a tanto desprezo, encontrar um lugar de dizer, Deus, eu te amo. Talvez fisicamente você não tenha passado por isso, mas emocionalmente você tenha passado. Você foi levado num cárcere, num lugar de desprezo, num lugar onde a pessoa te machucou tanto, te magoou tanto, que você fala assim, eu não consigo sair deste lugar. Ali, você pensando nessa situação, você diz assim, eu encontro força para... Pensa em Paulo e Silas lá naquele lugar. Ele estava ali, os dois, eles fizeram o quê? Choraram, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então vamos chorar. É assim, não? Não. O choro pode durar uma noite, mas eu vou passar ela cantando, chorando e adorando. Porque quando você entende o que Deus tem para você,
você vai louvar a Deus. E essa atitude é que você tem que entender, é com entendimento. Agora, para você passar por esses momentos, você precisa de uma coisa: não adianta você passar a noite toda cantando e adorando se você não tiver fé. Por isso eu disse das outras 5 formas de você ser fortalecido. Sem fé, não adianta você passar a noite chorando, cantando e buscando a Deus. É necessário você crer que aquilo vai ser mudado na tua vida. Eu já tive momentos, eu lembro muito bem de uma situação em que eu queria que a Ellen fosse para a dança, mas aquele momento não era possível. Eu entrei no meu quarto e lembrei de uma canção antiga. E eu falei: Deus, eu lembro que o Senhor me livrou de uma situação em que aquela menina me deixou lá, desconcertado, porque eu entrei dentro de um quarto, a mulher tirou toda a roupa e fechou a porta. Eu falei assim: cão dos infernos, eu vou sair correndo. A porta estava trancada, mas a janela estava aberta. Eu saí de lá, eu falei assim: não vou pecar. E no meio da rua, eu falava: que besteira, né? Meus amigos estão tudo fazendo essas coisas, e por que eu não vou fazer, né? Tinha tudo para fazer. No meio do caminho, eu lembrei: Deus, o Senhor me deu alguma coisa, eu não sei o que é. E eu fui sentindo a presença de Deus, No meio do caminho, a canção começou a chegar. O Senhor dos exércitos está levantando um povo poderoso na terra, e as portas do inferno não prevalecem sobre este povo vencedor. E eu fui me empolgando, e cantando e dançando e indo para casa. E o povo: tá doido, ó. Tá doido. E eu fui indo para casa. Cheguei em casa, querido, eu dava salto. Em casa, eu estava em casa, meu irmão. O Senhor dos exércitos. E eu pulava lá em cima. Aí o meu pai, pronto, endoidou. Né? Aí eu cheguei, queridos. Naquele momento eu falei assim: eu quero que a Ellen entre no ministério de dança. E eu não sei o que era naquela época, que não estava dando certo. Mas eu lembro que eu entrei no meu quarto do quê mesmo? Quarto de guerra. E lá eu comecei a adorar, comecei a cantar. E de repente, querido, quando eu vi, eu acho que até os vizinhos já estavam escutando. Mas quando eu saí dali, eu senti a presença de Deus de volta. Aí eu saí ali, a Célia olhou para mim, eu lembro que eu estava suado. O que foi? Eu falei: eu senti a presença de Deus, a Ellen vai ficar na dança. E hoje a gente vê ela aí, tem as lutas dela na dança, mas está na dança. Se não for numa dança, está na outra, né? Mas está na dança. Eu digo para vocês, querido, há respostas em Deus, mas é necessário você crer. Amém? Agora, isso porque você está com Deus e Deus fortalece você. Talvez isso não seja realidade para mim hoje, que eu estou ali buscando a Deus e a situação não chega. Mas o que Deus fala lá para Davi, lembra do que eu li? Davi, ele não esperou Deus chegar. Tem muita gente que está esperando Deus. Tem muita gente: Deus virá, Deus virá, Deus virá. Deus virá não, meu irmão, é você que tem que ir. Quando você está num momento de muita exaustão, a vontade é de ir para a igreja. Muitos acabam deixando de ir para a igreja, deixam de cultuar junto com os irmãos, deixam de estar na igreja, em adoração. Deus está dizendo: faça a tua parte, vá para a igreja, adore. Mas é que agora eu entrei dentro de um lugar onde eu estou, e eu digo assim: olha só como é a nossa mente. As pessoas veem o pastor Jonas chorando lá na frente. O pastor Jonas, não vou mais para a igreja, porque eu não consigo ser um pastor que não chora. Eu não consigo ser um pastor que tem que chorar. Eu fico imaginando o que as pessoas pensam de ter um pastor chorão.
Então não vou ir. Amor, prega hoje. Pastor Emílio, prega hoje. Duda, prega hoje. Edson, prega hoje. E eu vou, vai. Deus está falando, não. É você que tem que ir. É você que tem que fazer. É você que tem que passar vergonha. Se Jesus passou vergonha, por que você não pode passar? Por que você não pode enfrentar os erros? Os erros que você faz? Queridos, Deus me conhece de dentro para fora. E Ele te conhece também. Tem algumas coisas que você não está contando para ninguém. É você e Deus. Mas Deus não se deixa ser enganado. Deus não se deixa ser enganado. O que você quer de Deus? Vitória ou derrota? Ano que vem a gente vai saber? Não. Se prepare para 2019. Se prepare para 2019. Porque aquilo que você plantou, certamente você vai colher. Mas há tempo de plantar, e há tempo de colher, e há tempo de arrancar o que se plantou. O que você precisa arrancar da sua vida? O que você precisa arrancar da sua vida para que você seja uma pessoa forte? E o que você precisa tomar como decisão para ser aquilo que Deus espera que você seja? Não aquilo que você imagina que você é. Porque o homem de si mesmo não pode fazer nada. Mas quando você está em Deus, aprendendo com Deus, Ele diz, assim como o homem pensa ser, assim ele é. E eu digo para você, cuidado com o que você pensa, porque tem algumas coisas que o homem vai pensar, e ele vai falar, eu tenho medo disso, e você ficar proclamando isso, cuidado, porque a tua boca é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e se você ficar falando muito, sabe o que vai acontecer? O mal que você esperava, e isso vai te acontecer. Por que, pastor? O pastor está falando isso? Porque é Bíblia. A palavra diz que o homem, quando ele pensa ser alguma coisa, ele se torna. O homem, eu digo homem, tanto homem quanto mulher, o homem, na figura humanidade, se o homem falar assim, eu tenho medo disso, cuidado que isso vai te acontecer. Cuidado que isso vai te acontecer. Então o que eu devo fazer? Começa a profetizar na sua vida. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não sou aquilo que os homens dizem que eu sou. Eu sou a palavra de Deus. Eu tenho aquilo que Deus tem para mim. Queridos, não tem um homem que seja perfeito aqui na terra. Se fosse perfeito, já tinha ido para o céu. Mas Deus diz que nós somos santos em aperfeiçoamento. Somos separados em aperfeiçoamento. Aleluia. Amém, queridos? A Bíblia está dando uma dica para mim e para você. Quando Paulo dizia assim, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Não é assim? Ele não está entrando em contradição. Ele está falando assim que é um reconhecimento. Que quando você reconhece que Deus é Deus sobre a sua vida, você diz assim, quando eu sou fraco, a palavra vem sobre você e você reconhece que você é uma pessoa que precisa de misericórdia. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita jamais. Então saiba disso, em nome de Jesus. A Bíblia não está se contradizendo. A minha fraqueza me lembra de me aproximar do Senhor. A minha fraqueza me lembra de me fortalecer no Senhor. A minha fraqueza me lembra que sozinho eu não vou longe. E a lugar nenhum eu preciso de Deus e da ajuda de Deus. Vocês conseguem entender isso? O que nós devemos fazer então? A partir de hoje, nós precisamos não apenas de uma palavra dita pelo pastor Jonas. Nós precisamos de uma atitude. Qual é a atitude? O que você não está fazendo, que você precisa fazer? É essa atitude que eu espero de você.
Eu quero que você saia daqui querendo dizimar na vida do teu amigo. A palavra de Deus diz assim, que não falta o alimento quando você traz o dízimo à casa do Senhor. Quando você traz o dízimo à casa do Senhor, o pastor Jonas vai parar de trabalhar no secular e vai ter mais tempo para a palavra de Deus. E isso vai fazer com que ele tenha o tempo que você trabalhando não tem, mas que nós vamos ter. E ali a gente vai ter respostas que vai te ajudar a crescer no seu pastoreio secular. Você sabia que você é um pastor lá no secular? Existe o pastor de púlpito, mas existe o pastor que está aí, ó, e eu estou apontando para ele. Vocês são os embaixadores de Deus onde vocês estão. Então existe o pastor de púlpito e o pastor de campo. E vocês são os pastores de hoje. Vocês são os missionários de hoje. Mas eu gostaria que vocês entendessem sobre oferta. Você pode ofertar na vida do seu irmão, mas você também precisa entender que se você não oferta na igreja, dízimo e oferta na igreja, você tira da igreja aquilo que é devido para a igreja. E você sabe o que você faz? Uma palavra chamada, Corban. Você faz uma negociata que Deus nunca mandou você fazer. O que é essa negociata, pastor? É você começar a falar assim, Deus falou para mim ofertar, mas não disse que é na igreja. Então eu vou ofertar do meu jeito. E o projeto, que é um projeto de Deus, que tem lá os meninos que vão lá, ficam lá, tem o seu tempo lá no projeto, ficam sem a oferta. E o que Deus diz? Você dizimou sobre o seu dízimo, você vai receber a sua justa recompensa. Mas sobre a sua oferta, como você acha que deve ser do teu jeito, Deus vai falar, não é do teu jeito, é do meu jeito. E muitas das vezes você não tem a resposta que é para você ter, porque você acha que a tua oferta tem que ser do teu jeito. Eita! Quem tinha pensado nisso? Venha para o SIM, que isso vai ser muito mais esclarecido, vai ter muito mais a forma de dizimar, de você saber compartilhar essa palavra com vocês. Ela é simples. Aprenda a receber o não de Deus. Aprenda a reagir como? Indo aos pés do Senhor. Não é o cinema, não é o parque, não é a praia. Indo aos pés do Senhor. Nele você tem a resposta para o teu espírito cansado. Para a tua alma cansada, talvez uma praia, talvez espairecer a cabeça, sim. Mas antes de tudo, buscai primeiro as coisas de Deus. Buscai acima de todos, tudo, o reino do Senhor. Não é assim? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amém? Quando você edifica o teu espírito, você compreende quem realmente você é. Você não é um ser comum, você é um ser espiritual, momentaneamente natural. Não é natural, você é um ser espiritual, porque momentaneamente você tem até 300 anos de vida, para você não ficar triste, né? Mas você tem uma eternidade vivendo espiritualmente. Vamos nos colocar em pé? Vá à presença do Senhor e eu quero fazer um pedido para você. Se você quer realmente assim, mudança sobre a tua vida, tome a atitude de se lançar aos pés do Senhor. Se lance nele, se jogue nele. Diga como disse a Célia, quando ela estava na Jocum: Senhor, vem em mim que eu estou facinho, facinho. Quando você diz assim, Deus, meu coração está aberto. Deus, vem em mim, pega eu. Querido, eu tenho certeza que Deus vai te pegar. Fecha os teus olhos. Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu amor. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, a receber o Teu não
para que a gente não desvie o caminho. Vem, Espírito Santo, toca os teus filhos, toca os teus filhos. Deus, que eu oro, Senhor, para que a ativação das 24 horas de oração seja ativada nesta igreja. Oração contínua, oração de 24 horas de louvor, adoração, de entrega, Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Continue com os teus olhos fechados. E lembre que o não que Deus te disse era a resposta que você precisava. Aprenda a receber o não de Deus.